tempos em tempos, várias pessoas começam a propor o impeachment de Bolsonaro. Eu, como cientista político, a minha cabeça, a minha formação, eu fui formatado para respeitar o funcionamento normal das instituições. O impeachment, ele supõe várias coisas equivocadas, né? A saída do impeachment. A primeira é que a eleição foi ilegítima, por causa de fake news, zap. Mais ou menos, essa não é uma leitura política da eleição. Estamos vendo agora na Argentina, o candidato peronista, o Alberto Fernandes, é vítima das mesmas fake news que o Haddad foi no Brasil, da mesma campanha de zap, mas vai ganhar com larga vantagem. Por que isso? Porque as pessoas na Argentina querem mudança em relação ao atual governo. Então a maioria votará em Alberto Fernandes, apesar dos ataques de zap, de fake news lá. Aqui no Brasil era diferente. As pessoas queriam mudança em relação aos governos do PT e votaram naquele que representava a mudança. Então o zap, fake news apenas viabilizou, se não fosse essa maneira, haveria outra maneira, para viabilizar a vitória daquele que representava a mudança em relação ao PT. Por isso que eu acho que a leitura de fake news e de zap no Brasil é uma leitura que não é política e uma leitura equivocada do recado das urnas no Brasil. Estamos todos no mesmo barco, tanto eleitores de Bolsonaro quanto aqueles que votaram contra Bolsonaro. O impeachment, ele supõe que os problemas do Brasil serão resolvidos por conta do impeachment, e que ele, impeachment, não deixará nenhum problema para frente. É o contrário, o impeachment pode resolver nenhum problema, porque o vice é o Mourão, a correlação de forças no Congresso continuará a mesma, e pode adicionar problemas para o futuro. Vamos pensar, meio que contrafactualmente, se não tivesse ocorrido o impeachment de Collor, se não tivesse ocorrido o impeachment da Dilma, a democracia supõe aprendizado, e o aprendizado do voto. Se o eleitor votou no Collor e quis ele lá, ele tem que aprender com os erros e fracassos de Collor, só que não foi dada a oportunidade, essa oportunidade para ele. A mesma coisa diz respeito a Dilma. E se fizermos isso, e se o Brasil fizer isso com Bolsonaro, acontecerá a mesma coisa. Se o eleitor escolheu o Bolsonaro, que arque com as consequências. Não só o eleitor de Bolsonaro, todos os eleitores. Repito, estamos no mesmo barco. Quando tem um resultado de eleição, aqueles que são derrotados precisam aceitar o resultado de sua derrota. É assim que se legitima a democracia. Quando Trump venceu nos Estados Unidos, isso está nos artigos aí, foi um bastidor que hoje se tornou público. A pressão dos assessores de Obama para que Obama não reconhecesse a vitória foi imensa. E o Obama falou, não, de jeito nenhum. Ele venceu, vou reconhecer. E foi rapidamente reconhecer a vitória. Por quê? Porque isso legitima o funcionamento da democracia. E todos nós que estamos nesse barco chamado Brasil, ganhamos no médio e no longo prazo se a democracia funciona bem no Brasil. O impeachment não resolverá problemas de curto prazo e adicionará inúmeros problemas de médio e longo prazo. Adicionará ressentimento nas forças políticas. As pessoas imaginam o seguinte, faz o impeachment de Bolsonaro, está resolvido. Ninguém imagina que o impeachment pode gerar um imenso ressentimento nos bolsonaristas e eles podem se mobilizar com grupos paramilitares, pensando em eleições. Tudo isso pode acontecer. Só que a pessoa que supõe o impeachment diz, não, está tudo resolvido, é uma mágica, o impeachment é como se fosse uma mágica. A gente tira ele, coloca o vice, tudo melhora no Brasil. Não é verdade, repito.